Olá, eu sou a Mônica e hoje eu trago continuidade ao nosso estudo bíblico, lembrando que esse estudo eu já iniciei no Instagram. Caso você não me siga, sigam lá. E eu pretendo igualar, equiparar o que eu faço lá, que são 2 livros semanais, com o conteúdo do Instagram, que é um vídeo semanal, sempre aos domingos, tá bom? Hoje eu vou discorrer um pouco sobre Gênesis, mas lá no início, capítulo 16, 17 e mais ou menos isso. O texto mosaico fala um pouco aqui sobre Sarai e Agar, e para quem conhece ou para quem não conhece a narrativa mosaica, Deus faz promessa a Abraão, diz que vai lhe dar um filho de sua esposa Sarai, mas ela é estéril, ele já avançado em idade, inclusive ela já não menstruava, e ficam em dúvida em relação a isso, e aí eles tentam dar uma ajudinha a Deus, como se Deus precisasse, tendo filhos através de sua serva H. Era uma prática comum naquele período no Oriente Médio, quando a mulher fosse estéril, o marido tem uma concubina, outra pessoa, e aquele filho não seria considerado da concubina, mas seria considerado como filho da esposa. E aí eles fazem isso. Agar, a serva de Sara, quando ela descobre que está grávida, ela começa a tratar mal sua senhora e a desenhar. E aí Sarai fica revoltada e é expulsa. E ela vai para o deserto e lá ela clama a Deus, chora e Deus escuta o seu clamor e fala com ela, diz: volte para sua senhora, se humilhe diante de sua presença, que eu vou te dar graça, pois você vai ter um filho sim, e será bem abençoado. E ela volta a ter êxito nesse regresso. E é belíssimo, porque quando ela vê aquela teofania, aquele anjo, ela diz que tu és o Deus que vê, ou seja, o Deus que a vê. Né? Existe toda uma complexidade dentro dessa expressão de ser vista, notada, vista ela ser só uma serva, uma escrava, em que tudo na sua vida era relegada a nada, a simplesmente obedecer, e ela tem êxito nisso. Deus diz que vai mudar o nome de Abraão, e essa mudança de nome representa o papel que ele exerceria para a estrutura de relações, pois Abraão é uma significância de pai elevado, mas Abraão de pai de multidões. O texto fala que a sua descendência será como as estrelas nos céus e a areia na terra da praia. Então, é impossível de ser contada. Deus faz essa mudança. Deus institui com Abraão a aliança, e essa aliança, Abraão ele precisaria fazer uma ritualística, que é a circuncisão, e aí ele se circuncida o seu filho Ismael, os seus servos, os escravos, todos os homens do sexo masculino deveriam ser circuncidados. E essa circuncisão ela foi muito importante para aquele povo, pois mostrava que era um povo separado, mesmo que por vezes no futuro é usado até de forma errada como motivo de soberba, de orgulho. É conhecido o judeu também por essa peculiaridade, mas existe também uma importância física nesse ritual, pois garante ao homem uma saúde íntima, no sentido de ele não ter uma doença hoje ainda comum em alguns locais, a depender da condição financeira e o acesso ao sistema de saúde, que é a fimose. Deus também muda o nome de Sara, e antes Sarai, minha princesa, ou seja, princesa de Abraão, e ela passa a ser Sara, princesa, dentro da representatividade, desculpa, maior, como uma espécie de princesa para todo o seu povo, né? Uma abrangência maior. E deixa essa mudança e essa circuncisão, ela vai seguir esses povos até os dias atuais,
e mostra essa separação. Lembrando-se que o sinal da circuncisão não era só uma mudança estética, física, feita no órgão, mas representava muito mais do que isso, uma ligação, uma ponte entre Deus e o homem e Deus, no sentido dele ser separado dentre os povos gentios, dele servir a um único Deus, Senhor do céu e da terra, Yahvé, não permitindo-se mais a adoção de outros deuses, idolatrias e práticas pagãs. A circuncisão, muito mais do que uma representatividade no aspecto anatômico, fisiológico, biológico, da mudança no ânimo do indivíduo, representava muito mais uma mudança espiritual. Essa separação. E alguém pergunta por que a circuncisão masculina e para a mulher não havia nenhuma mudança. O homem, desde o início, e a gente vê mais forte, contundente em Abraão, essa importância dele erigir o altar a Deus. Hoje, o homem perdeu um pouco esse papel, o entendimento da importância dele como papel, como sacerdote do lar. E às vezes a gente enaltece muito a figura da mulher, a mulher que ora, a mulher que cobre sua família de oração, a mulher que leva os filhos e às vezes até o marido a adotar a fé. Mas no início não foi assim. O homem ele tem um papel não só de provedor e chefe da família, mas o sacerdote espiritual do lar. Vocês sabiam disso? Quem quiser comentar, fica à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.